Arqueólogos e cientistas não conseguem explicar tudo o que encontram, e quando não conseguem encontrar informações definitivas, eles especulam. Se eles não conseguem nem mesmo dar um bom palpite, às vezes podem se sentir inclinados a descartar o que estão vendo como uma farsa. Existem inúmeros exemplos de grandes mistérios científicos e arqueológicos em todo o mundo, e juntos veremos alguns dos melhores neste vídeo. Cientistas e historiadores há muito se perguntam para que foram criadas as linhas misteriosas no deserto do Oriente Próximo, que abrange algumas regiões do Oriente Médio. Em abril de 2020, eles apresentaram uma nova teoria, e acredita-se agora que as linhas, feitas de paredes baixas de pedra que às vezes se estendem por quilômetros, são antigas ferramentas de caça. Para ser mais específico, seriam armadilhas para animais. Assim, nossos ancestrais perseguiam animais nessas áreas, onde eram agrupados e confinados pelas paredes, tornando-os muito mais fáceis de capturar e matar. As linhas foram observadas pela primeira vez pelos ocidentais, quando os pilotos britânicos, do início do século XX, as avistaram nos desertos do Egito, Israel e Jordânia. As paredes mais longas estão na Jordânia, onde às vezes se estendem por mais de 60 quilômetros. A indicação de que eles poderiam ser auxiliares de caça é a presença de poços circulares onde as linhas convergem. Os arqueólogos acreditam que as armadilhas foram criadas há cerca de 2.400 anos, e permaneceram em uso por cerca de 2 séculos. As paredes não são altas o suficiente para prender as gazelas para as quais aparentemente foram projetadas, então é provável que tenham funcionado redirecionando e canalizando os animais. A maioria dos acadêmicos modernos considera o manuscrito Voynich uma farsa, mas ainda há aqueles que acreditam que é um documento histórico genuíno que simplesmente ainda não foi traduzido corretamente. O manuscrito foi descoberto em Roma em 1912, e seu conteúdo permaneceu um mistério desde então. A certa altura, especialistas da Universidade de Yale ficaram tão convencidos de sua autenticidade que o adicionaram ao manuscrito à galeria de livros raros de sua biblioteca. Ninguém conhece a história do livro antes de 1912, mas testes de datação por carbono realizados em suas páginas sugerem que ele existe desde o século XV. Tem 240 páginas e contém ilustrações junto com linha após linha de texto que nunca foi traduzido. Uma cifra para o texto é fornecida, mas não funciona, e sem saber o que o texto diz, entender o significado do manuscrito Voynich é impossível. Há ilustrações de plantas e flores em algumas páginas, mas pode haver desenhos de mulheres em roupas do século XV na próxima página. Não há nada que sugira que o conteúdo do manuscrito seja especialmente importante, mas isso levanta a questão de por que alguém se esforçou tanto para codificá-lo. Talvez tenha sido só uma piada bem elaborada, que exigiu muito tempo de algum engraçadinho do século XV. Nosso próximo tópico não é tanto sobre os artefatos de uma cultura antiga, mas sobre sua ausência. A cultura Sanxingdui foi uma das maiores civilizações da China antiga, mas eles desapareceram da história há cerca de 3.000 anos. O que quer que tenha acontecido com eles parece ter sido muito repentino, mas agora há uma nova teoria sobre o seu desaparecimento. Esse povo antigo pode ter sido forçado a se mover depois que um enorme terremoto que devastou seu território e redirecionou um rio, privando-os de sua fonte de água. Há algumas evidências de que eles sobreviveram ao desastre e se aproximaram do novo fluxo d'água. Isso explicaria por que um conjunto de esculturas gigantes de bronze do tipo associado ao Sanxingdui foi descoberto no site de Jinsha, longe do local original em 1986. A teoria é clara, mas não explica o destino final dessa população, já que mesmo se eles se mudassem, eles ainda paravam para fazer suas esculturas e outros artefatos após a mudança. O enterro deliberado de tantos de seus artefatos sugere um ato de sacrifício ou tributo aos deuses. Será que esta civilização se dissipou voluntariamente com todo o seu povo seguindo seu próprio caminho? Em caso afirmativo, por que fariam isso? Quando encontramos algo que está tão impossivelmente deslocado que não pode ter pertencido à época de onde parece ter vindo, nós o descrevemos como um artefato ou peça fora do lugar. Provavelmente não há nada no mundo mais fora do lugar do que o Williams Enigmalite. Foi encontrado pelo engenheiro elétrico John J. Williams em um local rural não revelado na América do Norte em 1998. Na forma, é um componente elétrico embutido em um bloco de granito sólido com pelo menos 100.000 anos de idade.
Dada a profissão de Williams, ele foi imediatamente acusado de criar o próprio objeto como uma farsa. Em resposta, Williams disse que qualquer cientista ou pesquisador é bem-vindo para inspecioná-lo, mas muito poucos aceitaram seu convite. O componente elétrico não apresenta indícios evidentes de estar soldada ou colada à rocha, e em vez disso, parece que a rocha se formou ao seu redor. Dada a idade da rocha, isso deveria ser impossível, já que para piorar a situação para os cientistas, os 3 pinos do plugue dos componentes são mantidos em uma matriz feita de material desconhecido. A maioria dos cientistas ainda acredita que seja uma farsa, mas nenhum deles até agora foi capaz de provar isso. Estamos de volta às paredes estranhas na Jordânia agora, mas ao contrário das armadilhas para animais que vimos anteriormente, os cientistas não têm explicação para a existência dessa estrutura. Chama-se Kat Shebib, e por direito, deveria ser tão mundialmente famoso quanto a Grande Muralha da China. A parede colossal atravessa o deserto da Jordânia por 145 quilômetros, porém parece não ter servido para nada no passado ou no presente. Os arqueólogos nunca foram capazes de detectar a presença de um assentamento em qualquer lugar perto da parede, então a ideia de ser uma parede defensiva ou perimetral está descartada. Se não fosse pelo fato de um diplomata britânico tê-la visto pela janela do avião em 1948, e perguntado sobre ele, talvez nunca tivesse chamado a atenção dos arqueólogos. Várias escavações exploratórias foram realizadas ao longo da parede, mas não renderam nada. Quem criou o Kat Shebib não deixou para trás nenhum único artefato, ou pelo menos algum que conseguimos encontrar. A parede certamente deve ter tido um propósito, mas não sabemos qual era. Na verdade, sabemos tão pouco sobre ele que nem podemos dizer quando foi construído. Enquanto estamos na Jordânia, podemos dar uma olhada em seus vastos e inexplicáveis círculos, que se encontram entre a Jordânia, a Síria e a Turquia. Existem mais de uma dúzia desses círculos na região, mas ninguém sabe quem os criou ou por quê. Aos olhos da arqueologia, eles são um dos maiores e mais visíveis mistérios inexplicáveis do mundo. Os especialistas conseguiram descobrir que os círculos têm cerca de 2000 anos de idade, e a maioria deles é feita de pedras empilhadas de 1,20 m a 1,5 m de altura, dispostas em círculos com diâmetro médio de 400 metros. Um dos círculos é cortado em 2 por uma antiga estrada romana, então os círculos devem ter estado aqui antes que os romanos chegassem à região. É provável que tenham sido criados por indivíduos que se amarraram com uma corda a um ponto central e o contornaram, garantindo assim que a forma que criaram fosse circular. Isso explicaria por que existem imperfeições nos círculos em pontos onde havia obstáculos físicos no caminho de seus criadores. Essa teoria provavelmente explica como os círculos foram feitos, mas não nos diz quem os fez e não oferece nenhuma ideia sobre por que eles os fizeram. Nossos ancestrais neolíticos podem ter sido primitivos pelos padrões modernos, mas eles sabiam uma ou duas coisas sobre arte. Podemos ver isso olhando para a Pedra Cosnow, na Escócia. É considerado o maior exemplo de arte neolítica nas Ilhas Britânicas, mas seu propósito permanece um mistério. A Pedra Cosnow é uma laje única, com 12 metros de comprimento e coberta em toda a sua superfície com marcas de anéis e formas circulares. A posição de cada marca foi escolhida com precisão e cuidado, o que sugere um propósito, mas não podemos nem mesmo dar um palpite sobre o que pode ter sido. Não ajuda que a pedra tenha se tornado uma atração turística imediatamente após ser descoberta em 1887, e que os visitantes pudessem caminhar sobre ela. Nunca saberemos quantas evidências arqueológicas foram destruídas por essa falta de cuidado. As marcações na laje corriam o risco de se desgastar completamente em 1965, então foi decidido que a pedra deveria ser enterrada novamente para sua preservação. Agora só é desenterrada e exibida ao público em ocasiões especiais, e dessa maneira, esta obra de arte de 4.000 anos ainda deve existir para gerações futuras continuarem a se questionar sobre as suas origens. A cidade de Rockwall, no Texas, nos Estados Unidos, tem esse nome por causa de sua antiga muralha, mas nem mesmo os habitantes da cidade entendiam perfeitamente o significado dessa muralha antiga. A parede, que às vezes é chamada satiricamente de a Grande Muralha do Texas, foi escavada no ano de 1852, mas quando o renomado arqueólogo Robert T. Hill examinou a parede em 1901, ele declarou que não passava de um arenito natural, o que encerrou temporariamente o debate sobre se o muro havia sido ou não construído por mãos humanas.
A avaliação de Robert, no entanto, foi falha, pois ele só foi capaz de inspecionar as seções da parede que haviam sido escavadas em 1901. Como várias outras seções foram desenterradas desde então, e elas claramente não fazem parte de um dique natural de arenito. Embora ainda haja alguma controvérsia e debate sobre o assunto, a maioria dos arqueólogos agora concorda que a Grande Muralha do Texas não tem origem natural, e isso obviamente significa que deve ter uma origem artificial, mas a questão de quem a construiu e para que foi usado permanece sem solução. Não temos um método perfeito para detectar ou prever terremotos, mesmo com toda a tecnologia à nossa disposição hoje, mas os chineses tinham um há 1900 anos. Este sismógrafo básico foi criado por um inventor chamado Zhang Heng, no ano 132. Parece mais um vaso do que um instrumento científico, mas ainda hoje é perfeitamente adequado para sua função. Quando colocado no chão, o pêndulo interno fica pendurado dentro do sismógrafo, e ele é sensível o suficiente para detectar tremores ocorrendo a vários quilômetros de distância. Assim, se o balanço ultrapassar um certo nível, irá deslocar uma bola de dentro da boca da escultura decorativa de dragão, para dentro de um dos sapos logo abaixo. E esse é o sinal para quem olha para o sismógrafo de que é hora de correr para a segurança. É sofisticado o suficiente para dar aos observadores uma ideia de qual direção os tremores estão vindo. Claro, a maior limitação do dispositivo é que ele só pode realmente detectar um terremoto que já começou a acontecer. Isso já era melhor do que nada, e levaria mais de 1000 anos até que surgisse um método melhor. As pinturas nas paredes do Sego Canyon em Thompson Springs, em Utah, nos Estados Unidos, têm milhares de anos, e são o legado desbotado de uma misteriosa e antiga raça nativa americana que viveu aqui durante um tempo sobre o qual não sabemos quase nada. As pinturas estão aqui há tanto tempo que começaram a desbotar, deixando-as quase como aparições fantasmagóricas na rocha. É bem aceito que o trabalho foi realizado por uma combinação do povo arcaico durante um período que continuou por incontáveis séculos. Em algumas dessas obras de arte consideradas as mais recentes, há uma pista da data de sua origem. As pinturas apresentam cavalos e devem ter sido feitas depois de 1493. Não havia cavalos na América do Norte ou do Sul até que Cristóvão Colombo os trouxe em sua segunda viagem às Américas naquele ano. As artes consideradas as mais antigas são atribuídas ao povo arcaico, e é apresentado no estilo Barrier Canyon, que pode ter mais de 9000 anos. A imagem gravada neste artefato, conhecida como Pedra Lenape, é tão controversa que a maioria dos historiadores prefere descartá-la como uma farsa do que investigá-la adequadamente. Estava quebrada ao meio quando foi descoberta, com a segunda peça sendo encontrada logo após a primeira. Ambas as descobertas ocorreram em Bucks County, na Pensilvânia, em 1872. O artefato é tão controverso porque a cena nele parece mostrar um grupo de nativos americanos caçando um mamute lanoso, e isso sugere uma sobreposição entre a existência de mamutes lanosos e tribos nativas americanas na região. Isso deveria ser uma impossibilidade porque os mamutes foram extintos na América do Norte há pelo menos 10.000 anos, enquanto as ferramentas de caça mostradas nas esculturas foram inventadas há não mais de 2000 anos, no máximo. Os historiadores dizem que a cena foi esculpida na pedra muito depois de ter sido quebrada em dois, portanto não é um artefato genuíno. Eles também dizem que os entalhes não se alinham perfeitamente, o que prova que a pedra já estava quebrada quando foram feitos. Levando tudo isso em consideração, podemos dizer que a Pedra Lenape provavelmente é uma falsificação, mas sempre haverá um elemento de dúvida. Dayton Rock vem causando polêmica nos Estados Unidos da América há mais tempo do que o país é considerado como uma nação independente. A primeira vez em que se teve registro escrito sobre ela, foi quando um reverendo em 1690 observou que nenhum homem vivo sabia quando ou como as múltiplas inscrições no afloramento rochoso costeiro foram feitas. Nos séculos que se passaram desde então, o crédito por este trabalho enigmático em Massachusetts foi dado aos nativos americanos, visitantes portugueses, tribos perdidas de nórdicos e até mesmo aos antigos fenícios. É justo dizer que ninguém realmente sabe a verdade. Das opções em cima da mesa, o explorador português Miguel Corporeal pode ser o candidato mais provável, embora seja um mistério o motivo pelo qual ele escolheu esse estilo específico para a obra de arte. Os teóricos marginais não estão satisfeitos com essa explicação. Alguns deles até acreditam que as marcações foram feitas por marinheiros chineses que chegaram a Massachusetts no início do século XV.
O debate sobre a rocha pode nunca terminar, mas o próprio artefato foi removido de seu local original e levado a um museu para preservação. Clique no like se você gostou do conteúdo desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ative o sininho de notificação. Confira também outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Obrigado por assistir e te vejo na próxima, até mais!